Saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Para a honra e para a glória do Senhor, não fiquei viúvo, né? Deus é bom demais. Pode se assentar um pouquinho. Antes de ler a palavra, quero compartilhar com os irmãos. Cada dia que nós passamos com o Senhor é uma experiência, né? E hoje chegando, obrigado, pastor. Ali na porta começou os louvores. Aí eu olhei e falei, Senhor, o mover está diferente hoje. E na mesma hora Deus me repreendeu e falou, não, o mover está o mesmo. Você que abriu o seu coração diferente hoje. Você que decidiu não pensar nos problemas e me adorar diferente hoje. O Espírito Santo, ele chega aqui antes de nós. O culto, ele é sempre cheio do Espírito Santo. Mas a maneira como eu e você nos apresentamos para adorá-lo é que é diferente. E ela tem que ser pura, meu irmão, a cada dia. Como a palavra inicial já falou, muito bem falada. Se nós nos colocamos aqui é para adorá-lo. Se nós nos dispomos a sair do nosso conforto, do nosso lar, estar aqui hoje é simplesmente, unicamente para adorá-lo. E temos que aprender isso e temos que ouvir isso dia após dia. Porque um grande perigo nós temos vivido hoje em dia, que é o conformismo. Nós somos seres humanos que nos conformamos e nos acostumamos com tudo. Nos acostumamos com o nosso relacionamento de marido e mulher, nos acostumamos com o nosso trabalho, nos acostumamos com a quantia que recebemos do nosso patrão e vamos nos moldando aquilo que vivemos no dia a dia. E, infelizmente, nos acostumamos com os cultos. Você chega, ora, canta 3 louvores da harpa, tem as oportunidades, se torna uma rotina. A rotina ela é muito perigosa. E eu creio que eu vou levar essa palavra que Deus me falou por um longo tempo. Eu vou me lembrar dela por um longo tempo. Eu queria que você guardasse no seu coração também. O Espírito Santo, ele sempre vai estar aqui. A maneira como eu e você nos portamos para buscá-los é que faz toda a diferença. É que determina se vamos ser ouvidos por Ele ou se a nossa oração vai ficar apenas nesse telhado, apenas aqui nessa laje. Aqui nós viemos para adorá-lo, antes de pedir, antes de buscar as mãos dEle. Estamos aqui para buscar a face dEle. E é um tema que eu vou abordar hoje, eu gosto muito desse tema, que é de comunhão com Deus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Capítulo 33, a partir do versículo 9, eu vou ir lendo, diz assim: E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantou e inclinaram-se, cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornou ao arraial. Só até aqui. Amém? Deixe o seu coração aberto esta noite, para nós falarmos desse assunto tão delicado hoje em dia, que é a comunhão com Deus. E nós vemos que por muitas vezes o ser humano ele veio perdendo essa comunhão, ele veio perdendo essa intimidade, ele veio perdendo esse contato com Deus. O povo era feliz, foi feito escravo pelos egípcios, se acostumaram com a escravidão, trabalhavam ali incessantemente, sem salário, sem paga nenhuma, eram chicoteados, eram chibatados, mas não se voltaram para Deus. Foi necessário que Deus se voltasse para o povo, falando, olha, eu fiz uma promessa a Abraão, a Isaac, a Jacó, e eu vou cumprir, esse povo é meu por herança, eu vou resgatar esse povo. Deus levantou Moisés para resgatar o povo. Primeiro momento, o povo se alegrou, opa, vamos ser livres, graças a Deus, vamos lá, vamos nos rebelar, vamos fazer o que Deus mandar fazer, e todos aqui já conhecem, é uma história bem conhecida. As 10 pragas vieram e Faraó não quis libertar o povo, mas era a vontade de Deus. E Deus jamais vai deixar que nenhum mortal se interponha à vontade dele.
Então, para que você tenha um pouquinho mais de entendimento, para que se torne mais claro, para que não fique metafórico, sempre vai ter algo querendo se interpor entre você e Deus. Sempre vai ter algo querendo te prender longe da presença de Deus, como os egípcios prendiam Israel longe da presença de Deus. E tentavam implementar a eles outros deuses, outro costume de vida. Muitos de nós aqui já fomos crentes, nos afastamos e retornamos, porque há uma guerra terrível travada para que você não esteja diante de Deus. Assim como havia uma guerra travada entre Israel e Deus. Sempre algo afastava Israel de Deus. Ou era a idolatria, ou eram serem levados continuamente cativos, continuamente presos. E até que chegou um ponto que Deus falou: Moisés, eu não vou mais no meio do povo. Esse povo é obstinado, esse povo é de dura cerviz, Moisés. Se eu for no meio deles, eu vou acabar consumindo eles. Diz a minha Bíblia que era tamanha a intimidade de Moisés para com Deus, era tamanho o nível de amizade que os dois tinham, irmãos. Queria eu ter um terço, um quinto, um milésimo dessa intimidade que Moisés tinha com Deus. E Moisés olha para Deus, quando Moisés se indigna contra o povo e ele fala: Senhor, me permita ser ousado e te falar algo. Deus, o que os outros povos da terra vão dizer de ti? Que Deus é esse que tira Israel do Egito, que atravessa o Mar Vermelho e os consome no deserto? E Deus, por incrível que pareça, concorda com Moisés. Fala: Moisés, boa é esta palavra, porém eu não irei no meio do povo, vou mandar um anjo para que guie o povo junto com você. E você veja como era tremenda a comunhão que Moisés tinha com Deus. E novamente Moisés interpela a Deus e diz: Senhor, outra vez eu vou te ser ousado. Se a tua presença não for comigo, eu não saio daqui. Porque ele sabia que sem a presença ele morreria. Sem a presença de Deus, ele não suportaria o peso daquela atribuição que ele tinha. Ele rejeitou até mesmo que um anjo o guiasse. Ele falou: Senhor, tu és meu amigo. Tu me ama, eu te amo. Como eu posso seguir sem ti? E qual é a nossa posição quando vemos que estamos nos afastando de Deus? Muitas vezes é a posição que Adão teve de se esconder. É uma posição perigosa. Pecamos, às vezes erramos, e a culpa ela recai sobre nós, ela pesa no nosso coração. Às vezes nem por isso, às vezes o conformismo, o costumismo do dia a dia, achamos coisas para pôr desculpa para não estarmos na presença de Deus. Não, Senhor, porque o culto começa muito tarde, ou começa muito cedo, não dá tempo. E vamos nos afastando de Deus, perdendo a presença dEle lentamente. Quando percebemos, estamos tão longe, que nem oramos mais, que nem sentimos mais a falta dEle. E às vezes temos que levar um chacoalhão, para tomar aquele baque e acordar. Falar: não, sem mim ele é Deus, sem ele eu não sou nada. Então nós não podemos esperar ele nos chacoalhar para que nós venhamos a acordar. Porque muitas vezes nós buscamos tanto por uma bênção. Quando queremos algo, como quando Israel queria ser liberto, tudo que Moisés falava eles faziam. Fica na sua casa, não saia, a partir das 10 horas não saia. Olha, o anjo da morte vai passar, mata um cordeiro, passa o sangue nos umbrais. Eles faziam sem reclamar, porque queriam algo, estavam interessados em algo. Na nossa vida hoje em dia não é diferente. Quando queremos uma cura, quando queremos uma promoção no serviço, quando queremos uma bênção, nós viemos todos os cultos. Buscamos incansavelmente, acordamos de madrugada, jejuamos, não medimos esforços, fazemos voto com o Senhor.
Não tem chuva, não tem sol que nos aparte daquele alvo que nós temos de conquistar. E com o nosso coração sincero. Não digo que estamos errados, não. Temos que fazer dessa maneira sim. Temos que buscar sim. O grande problema é quando alcançamos. Quando alcançamos, aí que deveríamos ser mais gratos a Deus, aí já começamos a relaxar. O povo queria ser liberto, o povo foi liberto. E aí quando chega ali, tem um marzinho para eles atravessarem. Tinham acabado de ver Deus realizando milagres e prodígios. Tinham acabado de contemplar com os olhos. Aí tem o mar. Tem atrás Faraó. Montanha de um lado, deserto do outro. E agora, Moisés, o que vamos fazer? Moisés também olha para Deus. E aí, Senhor? Diga ao povo que marche. O mar se abre, o povo vê aquele grande milagre, aquela maravilha inexplicável. Vê todo o exército de Faraó ser destruído. E eles andam. Que eles andam e dá sede. Aí já esqueceu todo o milagre que viveu. E já reclama da água. Aonde que eu vi o tamanho de um Deus que fez tudo aquilo, eu vou reclamar por causa de água? Não, Ele vai me suprir. Se Ele me trouxe até aqui, Ele vai me suprir. Ele supriu todo o caminho, nunca faltou. Minha vida, minha esposa está aqui, foi basicamente assim, igual a história de Israel. Sempre, eu gosto de falar da minha vida porque eu conheço, eu não gosto de usar ninguém porque... E foi sempre assim, irmãos. Sempre vendo as maravilhas de Deus e sempre retrocedendo. E fazia dessa mesma forma, queria algo, era crente que só eu. Menino, subia monte, não perdia uma campanha, mas era só receber a bênção, irmãos. Fazia como Israel, esquecia do meu Deus, desviava de novo, ia para o mundão. Só que toda vez era pior. E toda vez essa mulher orava por mim, Senhor, transforma. Mas parecia que a oração era ouvida ao contrário, que Deus transformava. Tirava da cachaça, entrava na droga. Aí voltava de novo, não, agora vai ser diferente. Aí Deus tirava, aí, por incrível que pareça, tirava da droga, entrava na prostituição. Sempre assim como Israel fazia. Só que chega uma hora que dá um basta. Chega uma hora que acontece como aconteceu com Israel. Deus fala, eu não vou mais tolerar esse tipo de coisa. Ou você me busca pelo que eu sou, ou as minhas mãos não estarão mais sobre você. Como foi o ultimato dado para Israel, eu não vou mais no meio de vocês. Você imagina? Para mim foi duro ouvir isso. Mas às vezes as palavras de consolo, de conforto não vão trazer salvação. E Ele tinha prometido desde o ventre da minha mãe que Ele não me perderia. E eu fazia questão, parece que fazia questão de querer provar a Deus o contrário. Mas nenhuma palavra sai da boca dele e ela retorna vazia. Para chegar, claro, não somos nada, mas para conseguir ficar todo esse tempo firme na presença de Deus, meus irmãos, muito joelho no chão. E até hoje, por incrível que pareça, o inimigo ele tenta, ele luta incansavelmente, ele não vai, enquanto eu e você não formos recolhidos pelo Senhor com a nossa salvação garantida, ele não vai deixar de pelejar. Ele vai tentar minar as suas forças de todas as maneiras, como ele tentou minar as forças de Israel. Com a falta de água, Deus supria. Com a falta de comida, Deus supria. Ah, cansei desse tipo de comida, eu quero outro. Deus enviava. Durante o dia, a nuvem cobria aquele povo para não ser molestado pelo sol. Durante a noite, para não ser molestado pelo frio, uma coluna de fogo aquecia o povo. E não mudou, irmãos, até hoje é assim. Quando fecha uma porta para você, logo, logo Deus abre outra melhor. Quando você está cansado de uma situação, Deus te livra dela.
Só que nós não sabemos reconhecer a soberania e o poder de Deus. Sempre nos acostumamos com as situações e muitas vezes até olhamos para trás, pensamos em retroceder. Eu digo isso porque o padre, aqui, quem está pregando, quem está aqui no altar, não é super-homem. As vontades são as mesmas, os desejos são os mesmos. Só que tem que ser combatido todos os dias. Porque a minha vontade de servir a Deus tem que ser maior do que a vontade de desistir. E é como a gente estava falando no começo do culto, o Espírito Santo, ele está aqui, não nessas quatro paredes, mas no meio de nós, nessa reunião que nós fazemos todos os dias, para te curar quando você está doente, para te tirar do conformismo quando você está acostumado, para nos tirar das escolhas, dos erros errados que nós mesmos fazemos. Que às vezes as provas somos nós mesmos que nos colocamos nela. Tomamos as escolhas sem consultar a Deus, aí quebramos a cara, aí depois viemos, Senhor, olha o que o inimigo fez. Não, às vezes é nós mesmos que entramos na luta. Por que nós não vamos consultar Ele antes das decisões serem tomadas? Aí depois que a gente quebra a cara, aí Deus tem que entrar no negócio para nos consertar, para nos ajudar, porque sozinhos às vezes nós não conseguimos. Então nós temos que ter o nível de intimidade com Ele, de questionar, de perguntar, de dialogar. Porque o diálogo, a conversa com Deus, ela não é somente um monólogo que eu falo e Deus me escuta, não. Às vezes Ele quer até falar com a gente está ali só falando, expondo, despejando aquela carga de problemas. E não ouvimos o que Ele quer para nós. Só pedimos. Eu tenho pegado a mania... Não eu, né, mas toda vez que Deus quer falar com a gente, Ele costuma nos acordar em um certo horário. E assim como Israel também, eu havia me esquecido disso. 4 dias da semana eu tinha acordado no mesmo horário. Para que está acordando nessa hora? Não tem nada para fazer. E a gente às vezes não escuta e não entende, ou não quer entender que é Deus nos chamando para orar. Ou então ficamos buscando um motivo. Por que eu tenho que orar? Não, está tudo bem? Por que eu acordei essa hora? Por quê? Mas se Ele te chamou, algum propósito tem. Quando Ele chamou Samuel, tinha um propósito. E mesmo sem entender, na 4ª vez que Ele me chamou, eu me propus a orar. E sabe assim, quando paira no ambiente uma paz inexplicável, uma paz que excede todo entendimento. E eu fui entender hoje que era o Senhor já livrando a minha esposa, já guardando. Então não vamos esperar acontecer o pior para buscarmos a Deus. Se Ele quer falar, tenha o hábito de ouvi-lo, tenha o hábito de dialogar. Queria eu poder, como Moisés, falar cara a cara com o próprio Deus, ouvi-lo. Mas espiritualmente nós podemos, porque a Bíblia diz que somos sacerdócio real. Somos povo eleito por Deus. Somos filhos adotados dEle. Cristo veio para isso, para nos reconectar a Deus. Para fazer uma ligação que estava rompida. Você vê a cruz, o significado da cruz. Ela é para cima, para horizontal e para vertical. Ela religa Deus com o homem. E foi isso que Cristo fez naquela cruz. O canal que estava bloqueado pelo pecado, o relacionamento que estava bloqueado pelo pecado, foi desfeito naquela cruz. Então não há nada mais que possa nos impedir de estar diante dele do que nós mesmos. Porque o nosso acusador já foi lançado fora de nós. Porque a Bíblia ela não mente, ela diz que há diante de Deus um advogado que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nada pode nos afastar do amor de Deus. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Ou fome, ou nudez, ou perigo, ou açoites, ou mar revolto, ou doença. Por que nada pode nos separar do amor de Deus? Porque aquele sangue vertido no Calvário, ele não tem preço. Ele é incondicional. E quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê, como muita gente pensa, um ser pecaminoso.
Ele não olha para você com um olhar de julgamento, pronto para te açoitar. Quando Ele olha para nós, Ele vê o sangue de Cristo. E é um sangue que não tem valor, irmãos. E se Ele não mediu esforços para nos dar gratuitamente o seu Filho, como não nos dará qualquer uma outra coisa? Uma libertação, um parente, uma cura, uma melhora financeira. Como não nos dará também com Ele todas as coisas? Havia algo que nos separava de Deus. O pecado era representado por um véu de 7 centímetros no Santo dos Santos, que impedia a população de ter acesso até onde a presença de Deus descia e falava com o sacerdote, com o sumo sacerdote na época. E Deus é tão bondoso que, quando Cristo deu o seu último suspiro, esse véu se rasgou, de cima a embaixo, nos conectando novamente a Ele. Antigamente, só Moisés tinha acesso a Deus quando guiava o povo. Hoje todos nós temos esse acesso livre, garantido. O perigo é quando nós banalizamos isso, irmãos. Não temos noção do quão precioso isso é. Você imagina, às vezes você pode não ouvir, mas você imagina a grandiosidade que é você falar e o próprio Deus se inclinar para te ouvir. O próprio Deus se inclinar dos céus para dar atenção. E aí diz lá em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Só que nós não temos noção do poder que nós temos nas nossas mãos. Banalizamos o poder que temos nas nossas mãos. Quando nós nos reunimos aqui para orar, quando o pastor está clamando, e aí vocês estamos falando amém, amém, amém. Uma guerra está se travando nos céus. Quando Daniel se propôs a orar, durante 21 dias ele orou sem ter resposta. Mas no 21º dia o anjo chegou a ele e falou: Daniel, olha como é que Deus nos trata. Homem muito amado do Senhor, põe-te de pé. E Daniel diz que suas pernas tremiam como vara verde, de ouvir a voz do próprio Deus. E o anjo disse: Daniel, desde o primeiro dia que te propuseste a orar, Deus enviou a resposta para ti. Olha aí onde está o segredo, porque às vezes você ora e você acha que está demorando. E Daniel, ele diz assim, Daniel 10, depois, quem quiser ler. No primeiro dia, Deus mandou te trazer a resposta das tuas orações. Porém, o príncipe da Pérsia se interpôs perante mim, de forma que Miguel teve que ser enviado para lutar a meu favor, para trazer a resposta para ti. Às vezes nos propomos a orar, nos propomos a buscar a Deus, tem aqui o propósito, viemos aqui 7 dias, mas Deus não me ouviu. Ou você tem fé, ou você não tem fé. Ou você põe na mão de Deus, ou você tira da mão de Deus. Então nós colocamos algo na mão de Deus, irmãos, espera, porque não sabemos a batalha está sendo travada para aquilo. Não sabemos a movimentação espiritual que acontece quando Deus quer nos entregar algo. Claro que ninguém pode interpor-se à vontade de Deus, mas o inimigo ele tenta de todas as formas. De todas as formas. E por que ele tenta? Quero lhe explicar rapidamente, já estamos, as horas se avançam. Mas a Bíblia diz que nós somos a criação prima de Deus. Deus criou o homem para ter contato, para ter relacionamento. A Bíblia não fala de Deus tendo relacionamento com anjo nenhum, com querubim nenhum, com arcanjo nenhum. Mas a Bíblia fala de Deus tendo relacionamento com homens. Com Adão, com Abraão, com Noé, com Moisés. Depois do Novo Testamento, com todos nós, relacionamento. E a intenção maior do inimigo é provar para Deus que ele está errado, que nós somos uma raça que não merece perdão. E quando Cristo morreu, então, naquela cruz, irmão, por mim e por você, foi atacada a final para ele.
Porque aquele sangue não tem preço e Ele deu por mim e por você. Então Ele tenta de todas as formas nos afastar de Deus, nos tirar de Deus. Tirar o que Deus tem de mais preciosos. Vamos supor que eu tenho um diamante inestimável, e eu dou pela sua vida. Você então tem mais valor para mim do que aquele diamante. Foi isso que Deus fez. Você veja que loucura, que amor extraordinário, que amor inconsequente de Deus, de dar aquilo que era mais santo por aquele que era mais impuro. E como nós não podemos reconhecer isso? Como não podemos entender isso? Dá o que é puro por aquilo que é impuro. Mas através disso, Ele nos ligou novamente com Ele. Ele nos tornou puro. Ele nos tornou santos através do seu sangue. Então, irmãos, vamos ter o hábito diariamente, cotidiano, ali, incessantemente de buscar a Deus. Não as suas mãos simplesmente pelo que Ele pode fazer. Mas principalmente a sua face. Principalmente ter comunhão, ter relacionamento. Foi para isso que nós fomos criados. Perguntar-lhe naquilo que vamos fazer se é do seu agrado. Perguntá-lo se ele está de acordo. Amém?